Olá, eu sou Regina Moreira e você está assistindo mais um vídeo no canal O Girassol Laranja. Essa peça, já iniciei essa peça e eu vou finalizar agora com vocês. Eu quero mostrar quais os materiais que eu usei nela. É uma peça de MDF pequena, ela tem 12 por 12 de diâmetro. Eu pintei a princípio com um rolinho, a tinta preta, né, para fazer o fundo da peça. E usei um stencil. Essa eu não fiz, eu não desenhei eu mesma, né? Eu gosto muito de desenhar as minhas peças, mas essa eu não desenhei. Posicionei da forma como eu queria, prendi com fita crepe, né? Em cima e embaixo, entre a peça, o stencil, a peça e a superfície. E usei esses pincéis da Tigre e da Condor. Apesar do pincel amarelo ser de cerda mais grossa, eu gostei mais desse, que a cerda dele eu achei melhor do que a cerda da Condor. Então, você vem com batidinhas, né? Você pega a tinta, depois que você posiciona seu stencil, e vai aplicando a tinta. Quando você for aplicando a tinta, você tem que tirar um pouquinho o excesso dela. Toda vez que você pega a tinta, você tira um pouquinho o excesso e vai aplicando. Depois que você dá a primeira, escolhe as cores da primeira passada de tinta, a primeira demão, aí você escolhe o que você vai sobrepor nessa tinta. Igual aqui, eu usei o vermelho, depois eu vim com a tinta branca misturada com um pouquinho do vermelho, que deu esse leve rosinha, e vim fazendo esse degradê. E fiz isso também com o azul claro, vim fazendo um degradê, e aí finalizei, retirei. Seca rapidinho, quando você usa stencil, seca rapidinho, porque é pouca tinta que você usa. E depois de seco, eu vim com um pinta-bolinha. Aí eu utilizei o pinta-bolinha para poder fazer todos esses detalhezinhos aqui das bolinhas. Tá vendo? Usei esse pinta-bolinha da Condor. Eu já comentei em outro vídeo aqui que eu gosto muito dele. E usei também esse menorzinho aqui, que é o boleador. Usei o boleador para finalizar essas pequenininhas aqui. E agora eu vou fazer só mais algumas pra gente poder finalizar essa peça, mostrar pra vocês como que eu faço meu acabamento. E como que eu escolho também o que eu vou utilizar para dar mais vida, mais luz à peça. Aqui eu peguei um outro boleador, um pouquinho maior. Vou fazer mais uns detalhezinhos aqui em amarelo. E eu já falei pra vocês que a gente usa pouquinha tinta. E eu coloquei até muito aqui, vou usar provavelmente menos do que isso que eu coloquei aqui. Vou fazer só mais algumas bolinhas. Viu? Ainda sobrou tinta, olha. Você gasta pouca tinta. Coloquei até muita tinta ali. Aqui no boleador, igual eu falei em outro vídeo, é só a gente limpar com tecido. Você já pode utilizar ele com outra tinta. Não precisa ficar toda hora lavando. Agora a gente tem que esperar secar essas bolinhas. Eu gosto de utilizar para finalizar esse verniz acrílico brilhante da Acrylex. Ele dá um acabamento bonito, dá um acabamento brilhante à peça. Olha, eu tenho uma outra peça aqui, olha. Fica com um brilho, tá vendo? Eu gosto de dar esse acabamento. Outra peça aqui, olha, que tem um brilho. As tintas que eu usei para fazer esse trabalho foi da Acrylex. Eu usei a cor azul. Esse azul chama Azul Country. Esse outro azul, turquesa. Usei o vermelho escarlate, também da Acrylex, PVA. Todos PVA, tá? Que eu usei. Você pode usar também acrílica.
E essa daqui, melão, é um amarelinho mais claro. Essas foram as tintas que eu usei, além do branco, né? Agora eu vou dar o acabamento. Com o que eu falei, que é o verniz acrílico brilhante. A peça já secou, olha. As bolinhas já estão sequinhas. E aí, eu vou dar um acabamento agora na peça. Com o verniz acrílico, que eu falei que ele dá um... Ele dá um brilhozinho quando ele seca na peça. Eu gosto, acho que fica bem bonito. Espalha de dentro pra fora. Prontinho, só deixar secar. E agora, pra finalizar, eu separei aqui algumas pecinhas. E eu uso cola mesmo. Cola. Cola extra, forte. Eu pego com um palitinho mesmo, coloco as gotinhas aonde que eu quero colocar a minha peça. Pra dar o brilho na peça, na verdade. Apesar de aqui eu ter feito um trabalhinho, né, de pontinhas, eu vou colocar uma... Vai esconder um pouquinho, mas vai ficar legal. Ó. Ui, já sujei meu dedo tanto. E prontinho, é só deixar secar. A cola não tem problema, porque a cola vai sumir aqui, tá? Ela seca, fica transparente. Pecinha pronta. E fica linda. Tá pronta, é só mandá-la pra você enfeitar. Se inscreve no canal, compartilhe e acompanhe as novidades dos próximos vídeos. Tchau, tchau!